Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo esta gravação de aula. Estamos então aqui iniciando mais uma aula de Finanças e Orçamento Público, ok? Essa disciplina, nós percebemos vários aspectos aí como o sistema econômico, ele depende de certas interações importantes dos agentes econômicos, famílias, empresas, Estado, todo um contexto que vemos aí uma situação que vira e mexe acontece em falhas de mercado, né? Então, vamos iniciar aqui falando um pouco sobre falha de mercado. Todo mundo me escutando, né? Direitinho? Muito bem. Só fiz uma mudança aqui importante. Vamos iniciar aqui. Então, vamos falar um pouco dessa aula de falhas de mercado, sobre externalidades e bens públicos. O que acontece, pessoal? Nossa linha de trabalho, falando de falhas de mercado, nós vamos abordar hoje nessa aula externalidades, bens públicos, em outras aulas, mercados incompletos, na próxima, poder de mercado, monopólios naturais, assimetria de informação, inflação e desemprego, tá? Então, vamos começar hoje fazendo essa abordagem aí sobre externalidades de bens públicos. Isso aqui, não sei se vocês devem lembrar, esse evento do córrego de Feijão, em Brumadinho, início de 2019, salvo engano, isso mesmo, né? Aconteceu esse incidente aqui infeliz, dos que os rejeitos de minério de ferro caíram, né, ali naquela região de Minas, que é Brumadinho. Teve também Mariana, a empresa Vale não trabalhou adequadamente com relação a conter os seus rejeitos de minério então houve ali um problema de um dano ambiental gravíssimo. Centenas de pessoas que ficavam morando, populações ao redor do rio e de outras terras cultiváveis, ficaram sem poder plantar, sem poder pescar por causa do assoreamento de rios, por causa da contaminação de rios, terras, correto? Então, isso aí é um exemplo de uma externalidade negativa, devido à falta de uma engenharia mais rigorosa com relação à barragem. Isso provocou um dano na maneira como os agentes econômicos que moravam ali naquela redondeza lidam com a sua vida diária, com a sua vida produtiva, com a sua vida de cultivo, de pesca, e todos os aspectos relacionados ao campo, ao trabalho no campo, pecuária, né? Então, o agronegócio daquela região ali teve um impacto muito negativo. As pessoas perderam casas, perderam vários bens, né? Que nenhuma indenização da Vale pode pagar, principalmente o dano ambiental que foi causado e perda de vidas humanas, né? Então, sobretudo, perdas de vidas humanas nisso tudo, né? Então, é um exemplo de uma ação de uma agente, que é uma empresa, que não teve um certo cuidado no aspecto técnico da sua atividade e produziu aquilo que nós vamos definir daqui a pouco como externalidade. Externalidade negativa, no caso. Aqui, vocês devem lembrar que aconteceu no Nordeste, várias regiões do Nordeste ali, várias áreas, viram na sua costa, no seu litoral, nas suas praias, manchas pretas, manchas de óleo. Essas manchas de óleo estavam ali, então, você vê ali uma situação em que pescadores tiveram dificuldade de tirar aquele óleo, as populações que moravam ali ao redor da praia, próximo que é onde tirava o seu sustento da pesca, do turismo, da venda de seus produtos na beira da praia, no turismo, ficaram
prejudicados, pessoas que tomavam banho, utilizavam aquela água, certo, para suas atividades, tanto no aspecto individual como coletivo, né, ficaram prejudicados. Além do dano ambiental, milhares de peixes aí contaminados. Esse é um exemplo de alguém que não se responsabilizou adequadamente, ou então que teve algum prejuízo, algum dano, algum desastre que aconteceu, provavelmente algum navio, alguma coisa aconteceu, que espalhou esse óleo, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Existem aí umas coisas que falam o que aconteceu, os possíveis acontecimentos ali na costa, né? Há relatos de que tenha sido um navio, de uma empresa, né? Então, nós vemos aí uma situação de externalidade negativa. Uma externalidade negativa. Aqui, ó, vocês veem novamente aqui, tem umas cenas mais tristes, né? Bem triste, mas é mais que nós vamos chamar. Daqui a pouco, estou primeiramente apresentando a externalidade negativa. E agora, baseado nisso que nós estamos vendo aí, esse prejuízo ambiental, esse prejuízo social, vem sem falar no que muitos pescadores vão continuar pescando. E eu estou sabendo de uma doença que está sendo causada aí nos peixes. A pessoa come o peixe e fica contaminado. Tem alguma coisa de uma doença, não sei o quê. Como é que é o nome? Eu esqueci até o nome agora. Um negócio preto que dá dentro do peixe que tem, sei lá. Doença da urina preta. Isso, muito obrigado. Doença da urina preta. Doença da urina preta. Tá? Então, eu não sei se é decorrente disso, tá? Mas de fato, tambaquis, outros peixes aí que costumeiramente são comestíveis estão com sérios problemas aí, né? E realmente é um dano para a sociedade. A gente não sabe exatamente, mas de fato, os peixes que forem utilizados para alimentação, resultado da pesca nessa região, certamente estão afetados de maneira terrível, né? Isso pode afetar a saúde das pessoas. Então, nós vemos aí vários danos ambientais, sociais, econômicos que são resultados dessa externalidade negativa, ok? Observe aí que eu deixei aí nessa imagem você vê aí que é um dominó, um Playmobil aí, né? Essa imagem. Aí você vê que vai ser atingido baseado na ação que alguém derrubou um dominó e vai atingindo um por um até chegar numa pessoa. Então, a ideia é que as externalidades, elas são ações que podem alcançar de maneira positiva ou negativa o ser humano. Eu mostrei aspectos negativos, mas agora vamos começar a conceituar, ok? E apresentar alguns aspectos que podem estar relacionados, que estão relacionados às externalidades positivas e negativas. Então, o que é uma externalidade? Baseado em toda essa conversa, o que é uma externalidade? Externalidade ocorre quando a ação de um indivíduo ou de uma entidade, empresa, corporação, instituição, afeta direto ou indiretamente os agentes relacionados, ok? A um determinado sistema econômico. Dependendo do impacto no sistema econômico, os agentes econômicos podem ser afetados positivamente ou negativamente, depende do impacto. Ou seja, quando os agentes econômicos são beneficiados pelo referido impacto, então a externalidade é positiva. Todavia, quando o indivíduo, a sociedade ou a corporação são prejudicados, então a externalidade é negativa. Então, esse aí é um conceito que eu estou apresentando para vocês, baseado no livro, né, do Giacomoni, ou melhor dizendo, da Cláudia Allen e do Jean Biagi. Cláudia Allen e Jean Biagi, ok? Eu resenhei esse conceito, né? Abstrair esse conceito. Então, observa que ele é bem completo, né? Então, os agentes econômicos podem influenciar positivamente ou negativamente outros agentes econômicos, podem afetar positivamente, né? Então, esses impactos nós chamamos de externalidades. Agora, como nós podemos separar, como nós podemos classificar
essas externalidades. O Estado se torna intervencionista na presença de externalidades, sejam elas positivas ou negativas, e pode ocorrer da seguinte maneira: participando da produção direta ou concedendo subsídios para fomentar externalidades positivas, ou seja, ele se responsabiliza pelos investimentos. No caso, o Estado, quando investe em educação, quando investe em saúde, quando investe em programas mais médicos, salvando vidas, quando investe em empresas, né, ou então em atividades de fomento, de liberação de crédito, de aperfeiçoamento de mão de obra, quando investe nessas áreas que está relacionado à geração de emprego e renda, ele gera uma externalidade positiva. E mais ainda, quando você pensa assim, externalidade relacionada à educação, a educação tem uma externalidade, né, positiva muito grande, porque a educação ela se propaga muito. Né? Quando você é educado, você tem uma formação, você busca se aperfeiçoar, quais são as externalidades positivas relacionadas à educação? Você tem uma vida melhor, você pode ter uma renda melhor, você pode ter conhecimentos que melhorem a sua qualidade de vida, você tem um relacionamento com as pessoas muito melhor, pessoas mais educadas têm uma educação, tem uma capacidade de se relacionar melhor, quero dizer, né? Tem também o aspecto positivo na sua comunidade você se torna uma pessoa que pode ajudar outros, pode esclarecer outros, e isso é positivo para a sua externalidade, para sua comunidade, porque você gera uma externalidade fruto da sua formação, do seu caráter, da sua constituição. Né? Então, a externalidade positiva relacionada à educação é muito grande. Pessoas educadas, pessoas que estão aí se beneficiando desse processo educacional, né, podem ajudar outras. Então, reduz a criminalidade, a educação reduz a criminalidade, melhora o nível de renda, como eu falei, né? Então é isso. Então, os benefícios da externalidade positiva são muito grandes. Então, é importante considerar isso quando nós falamos de externalidade positiva. Agora, o Estado também ele pode, por meio da aplicar multas ou impostos com vistas a desestimular externalidades negativas. Então, são duas maneiras de incentivar essas externalidades. A primeira, a letra A, falei isso, concedendo subsídios, fomento, investimento, o Estado se responsabilizando pelo investimento. E aqui na letra B, estou falando sobre a aplicação pedagógica ou punitiva, né? Você pode ali aplicar multas com objetivo pedagógico, no caso, a multa tem um objetivo pedagógico, certo? Para desencorajar externalidades negativas, como, por exemplo, quem está ali buscando aumentar ali a poluição, né? Ou então, melhor dizendo, multa de trânsito. Multa de trânsito é um belo exemplo. Esse é um exemplo. Multa de trânsito. Você comete uma infração, então o Estado, por meio dos seus agentes públicos, te multa. A multa tem uma função pedagógica para te corrigir, né? Para evitar que você continue cometendo aquelas mesmas infrações. Então, é uma maneira de desestimular externalidades negativas, porque a pessoa começa a ter o hábito de fazer isso, ela pode desenvolver uma coisa pior. Né? Então, várias multas, né, como a de trânsito, são exemplos de desincentivo a externalidades negativas. Agora, existem alguns impostos para reduzir a poluição. Impostos para reduzir a poluição são um belo exemplo também de aplicação, né, de recursos para desestimular externalidades negativas. Tá? Então, regulação, normatização e fiscalização é um outro aspecto do Estado para desestimular externalidades negativas. Ok? Então, o Estado ele age regulando, aplicando, utilizando normas,
né? Normatizando áreas que não estavam ali normatizadas, estão relacionadas ao meio ambiente, a vários setores aí, agricultura, por exemplo, a saúde. As pessoas começaram a ver que talvez o ivermectina ele é um medicamento que está sendo muito utilizado, aí começa a colocar, se não tinha prescrição médica, coloca prescrição médica. A cloroquina começa a colocar mais umas restrições para uso. São exemplos de normatização que tem o objetivo de proibir, impedir que haja um uso desenfreado de determinados medicamentos sem supervisão ou prescrição médica. Então, normatizando. E aí, fiscalizando, na medida que a Anvisa, por meio do seu, quer dizer, o Ministério da Saúde, por meio dos seus agentes, por meio das suas agências executivas, da sua agência executiva, melhor dizendo, que é a Anvisa, certo? Vai lá e verifica, né, no hospital, na farmácia, como é que está sendo a utilização, como é que está sendo o uso de determinados produtos, medicamentos. Então, são alternativas, são maneiras que são utilizadas pelo Estado para impedir, certo? O uso desenfreado de determinados medicamentos. Então, o Estado vem regular, normatizar, fiscalizar. Mesma coisa quando o restaurante está ali funcionando e tem algum problema lá na cozinha, com o produto, com a higiene. Aí a Anvisa vai lá na cozinha, vai lá no produto, vai lá olhar como é que é feito o negócio, como é a higiene, né? E aí não é só a Anvisa, você vê aí várias agências reguladoras vindo, como a NTT, a ANAC, e por aí vai, né? Então, o Estado ele vem com esse objetivo de normatizar, fiscalizar. As externalidades negativas estão aí, então, para serem, né, desestimuladas. As externalidades positivas estão aí para serem estimuladas, ok? Outra maneira de nós percebermos as externalidades é quando as ações de uma pessoa, o agente econômico, impactam o bem-estar de outras que não tomam parte da ação, ok? Então, não tomou parte da ação, não está relacionado àquela ação, né? Você foi afetado, por exemplo, por uma poluição ambiental. Tinha uma empresa onde eu morava há muito tempo, no Pará, a Anindeu aqui, eu saí de lá, ela continuou poluindo, ela trabalhava com madeira, prefiro não falar o nome dela. E próximo da minha comunidade, ela liberava os seus dejetos, a sua poluição no ar, né? E várias pessoas depois tiveram problemas no pulmão. Uma delas, o meu pai. Outras pessoas tiveram problemas no pulmão decorrente de ficar muito tempo ali. Então você vê ali que são externalidades que são causadas devido a um agente, no caso é uma empresa. Tá? O valor social ambiental difere do valor privado econômico. Então, a diferença entre o valor social e o valor ambiental, né? Então, estão relacionados ao quê? Qual é o valor privado para o particular, qual é o valor econômico. Inclusive, existem trabalhos, quem trabalha com isso aí, de valoração ambiental, um professor lá do UNB, o Jorge Nogueira, foi meu professor também lá na UNB, nessa área aí de economia ambiental que ele trabalha sobre valoração. Se o valor social ambiental for maior que o valor econômico, há uma externalidade positiva, né? Se o valor social ambiental for menor que o valor econômico, há uma externalidade negativa, né? Então, essa questão aí de valor social, valoração ambiental, né, ela é importante para nós pensarmos externalidades, nós considerarmos as externalidades. Outra coisa que eu queria considerar antes de avançar aqui é um exemplozinho simples. Pessoa que fuma. Eu, particularmente, detesto cigarro, né? Aqui próximo, meu apartamento, tinha uma pessoa que fumava ali na sacada dela. Eu não sei, o vento jogava e vinha um monte de fumaça para cá. Próximo, né? Apartamento um do outro. Aí eu ia lá, fechava minha janela todinha.
Nossa, tinha vezes que parecia que entrava pela porta, assim. Ele deixava a porta dele aberta do corredor. Nem o ser humano aguentava também, esse ser humano. Então você vê assim que fumaça, quem fuma, causa uma externalidade no que não fuma. Pode causar, né? Então, o que não fuma pode virar um fumante passivo diante dessa situação. É um exemplo de externalidade negativa, né? Mas existem muitas outras externalidades positivas, ações que você faz ambientais na sua comunidade. Até mesmo você pode pensar que não, mas separar o óleo para não jogar no ralo, ele provoca uma externalidade positiva. Você separa, inclusive tem empresas, pequenos produtores que pegam aquele óleo de cozinha e transformam em sabão. Se você separar isso, é um exemplo, você causa um impacto positivo para o meio ambiente, né, na medida que você não o contamina. Quando você não joga óleo pelo ralo, jogar óleo pelo ralo polui, contamina muitos litros de água boas, né? Que poderiam ser utilizados para a sociedade, né? Então, são exemplos. Se você não jogar papel no chão, você pode causar um impacto positivo só pelo fato de não jogar papel no chão, né? Porque outras coisas decorrentes dessa sujeira podem ocorrer. Então, você pode pegar e jogar no lixo. Você ter hábitos corretos, saudáveis, né? Não tem em termos de economia ambiental, eu estou falando isso, né? Agora, existem outros aspectos das externalidades positivas, né? O incentivo que você dá, ou que o Estado ele pode dar para o pequeno produtor rural, e por aí vai, que nós falamos ainda agora há pouco. Ok? Vamos continuar aqui, então, esse assunto de externalidades, falando o seguinte, sobre políticas públicas e solução privada. Aqui, nós vamos abordar o seguinte, ó. Vamos considerar as políticas públicas. Políticas de comando de controle, a regulação. O governo pode tornar obrigatório, ou seja, externalidades positivas, ou coibir externalidades negativas de determinados comportamentos, considerando os comportamentos humanos. Aplicação para externalidade negativa. O governo estabelece um teto máximo de 300 toneladas de poluição. Você não pode poluir mais do que isso. E tem algumas atividades que você tem que continuar produzindo madeira. E algumas coisas realmente envolvem poluir o meio ambiente. Envolve a poluição do meio ambiente. Felizmente ou infelizmente, né? Melhor dizendo, infelizmente. Mas eu digo talvez felizmente porque as pessoas precisam de móveis para suas casas, certas madeiras são importantes para determinados produtos que você usa no seu dia a dia e por aí vai. Infelizmente porque às vezes essa produção ela gera alguma externalidade negativa no meio ambiente, né? Desmatar, por exemplo. Você fala, não, vamos desmatar e tal, mas precisa de uma área para ter realmente a produção do madeireiro. Porque a sociedade precisa desse bem, ela usa esse bem, ela consome esse bem que é a madeira, por meio de móveis, produtos e por aí vai. Um monte de coisas que são utilizadas com a madeira. Construções e vai, muitas coisas. Mas a grande questão é que poluir acima do permitido não é permitido, é crime. Né? Então, políticas baseadas no mercado, agora vamos considerar. Taxas corretivas e subsídios. O governo ele pode taxar, subsidiar, quando for necessário fazer subsidiar. Ó, descrição. Impostos corretivos se destinam a induzir os decisores privados a considerar os custos sociais que surgem a partir de uma externalidade negativa. Então, tá uma externalidade negativa, você utiliza por meio de taxa, subsidia para aquele produtor rural. Uma parte da produção dele, muitas vezes, o Estado ele subsidia a produção agrícola para encorajar o produtor rural, o agronegócio, haja vista que ele tem muita dificuldade, muitos produtores rurais têm muitas dificuldades. Nossa, eles passam por muitos perrengues aí, muita dificuldade mesmo.
às vezes é clima, seca, estiagem, né? Às vezes é chuva demais, coisas que destroem a plantação, vem uma nuvem de gafanhotos, Deus livre e guarde, né? Então, o pequeno produtor, a pessoa que trabalha com agronegócio, ela tem certas dificuldades, certas desvantagens às vezes, né? Então, precisa de políticas públicas de subsídio. Aplicação de taxa, aplicação para externalidade negativa. Cada tonelada de poluição, a empresa paga imposto sobre isso. Então, você poluiu acima, né? Você pode taxar, no primeiro exemplo negativo ali, um teto de poluição, né? Estabelecendo um limite, né? Limite máximo de toneladas de poluição. E aí você pode também, ou seja, você só posso produzir isso. Para incentivar ou desincentivar a poluição, você pode, por quantidade de poluição ou por tonelada de poluição, taxar essa empresa, né? É uma outra maneira, é função pedagógica com relação aí à poluição. Outra política pública, política baseada no mercado, é a licença de poluição de negociáveis, né? Então, as empresas possuem licença e podem negociar entre elas. Isso é bem possível, né? Então, uma empresa pode ceder 50 toneladas de seu teto de poluição com outra empresa que já alcançou o teto, para outra empresa que já alcançou o teto, né? Algumas soluções privadas estão relacionadas a códigos morais, sanções sociais, contratos entre as partes interessadas, né? Então, são todas soluções privadas que estão relacionadas isso é ético, isso não é ético. Então, uma empresa ética deve fazer isso, uma empresa ética deve fazer aquilo. Às vezes não são coisas que estão na lei, entendam isso. São questões somente de um acordo daquilo social, um pacto meio que social, não, não uma lei, né? Mas do que realmente é moralmente correto. A ideia é essa, que é moralmente correto. Correto? Então, por aí vai. Teorema de Coase: se o setor privado puder negociar livremente, sem custos, a alocação de recursos, pode resolver o problema das externalidades via sistema de mercado. Lembrando que o teorema de Coase é uma ficção, né? Quando nós falamos sobre o setor privado, negociar livremente, sem custos, suas alocações de recursos. As empresas, elas querem sempre produzir, maximizar lucro e minimizar custo. Para resolver problemas de externalidade via sistema de mercado é quase impossível, né? Porque é muito difícil a empresa vendo lucro, se não tiver uma restrição, ela dificilmente vai resolver, não, com particular. Entenda o que eu estou falando. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina se tivesse que intermediar uma negociação somente a Vale e as pessoas ali relacionadas em Brumadinho e Mariana, sem intervenção do Estado. Se essas pessoas não conseguiram resolver seus problemas sobre o impacto ambiental, suas casas que elas perderam, as vidas humanas que perderam, não conseguiram ser remuneradas adequadamente, perderam seu sustento, né? Se não fosse intervenção do Ministério Público e outras, né, empresas e tudo, pode ser que não fosse muito bem. Eles estão tratando lá, mas sempre as pessoas não vão ficar satisfeitas com a solução privada. Entende o que eu estou falando? Muito menos que a solução pública. Algumas empresas, elas dificilmente vão pactuar com o particular, com as famílias, né, uma solução privada somente, uma solução de uma negociação livre da intervenção do Estado, que eu quero dizer, dificilmente a solução ela é ótima para os dois lados. É isso que eu quero dizer, tá? Dificilmente a solução é ótima para os dois lados, estão relacionados ao problema. É isso, entende? Então,
Aí, geralmente as pessoas vão ficar insatisfeitas mesmo, né? Mas pode ser pior se não tivesse a intervenção do Estado. Ou seja, o que você receberia poderia ser bem menor. É isso que eu quero dizer. Entende? Então, o teorema de Coase ele é uma ficção. Né? Observa aqui, ó. Primeira questão aqui do CESP, TCE, Espírito Santo, ACE. Proibir a produção ou consumo de um bem considerado nocivo a terceiros é uma forma comum de intervenção da administração pública na economia. Segundo o teorema de Coase, em condições ideais, esse tipo de intervenção não seria necessário no caso de haver externalidades negativas, sendo suficiente, nesse caso, a definição clara do direito de propriedade e a possibilidade de livre negociação entre as partes afetadas pelo consumo do bem. Aí é uma questão de certo e errado. Olha o que está falando. Proibir a produção ou consumo de um bem considerado nocivo a terceiros é uma forma comum de intervenção da administração pública na economia. Aí ele vai falar aqui do teorema de Coase, né? Sobre esse tipo de intervenção ser necessário e causar e haver realmente externalidades negativas, certo? Né? Então, o teorema de Coase ele está falando exatamente sobre essa questão aí de o teorema de Coase não ser necessário o caso de haver externalidades negativas, sendo suficiente nesse caso essa questão do direito de propriedade, né, no que tange ao direito de propriedade, a livre negociação entre as partes. O que o teorema de Coase está falando? Exatamente sobre essa livre negociação de direito de propriedade. Você negociar com particular, seja como uma indústria, por exemplo, que polui um rio que é utilizado por uma população ribeirinha. Aí, no teorema de Coase, não precisa da intervenção do Estado, basta, nesse caso, direito de propriedade, a livre negociação entre as partes afetadas. É isso. Então, aqui nós temos uma segunda questão. A existência de externalidade justifica a intervenção do Estado. Contudo, de acordo com o teorema de Coase, as externalidades ou ineficiências econômicas podem ser, em determinadas circunstâncias, corrigidas e internalizadas pela negociação entre as partes afetadas, sem necessidade de regulação estatal. O que é que diz o teorema de Coase? Certo, exatamente isso. Não há necessidade de intervenção do Estado. Em termos de direito de propriedade, as partes resolvem seus problemas sem necessidade de regulação, de intervenção. Né? Então, é isso que diz o teorema de Coase. Agora vamos falar um pouquinho sobre a propriedade dos bens, a propriedade da exclusão, né? Significa a propriedade de um bem segundo a qual uma pessoa pode ser impedida de usá-lo. Essa propriedade de exclusão. Você pode, nessa propriedade, ser impedido de usar determinado bem. Né? A propriedade da rivalidade significa a propriedade de um bem segundo a qual sua utilização por uma pessoa impede a outra de usá-lo. Observe essas duas propriedades, propriedade da exclusão e propriedade da rivalidade. Essas duas propriedades estão falando sobre bens. E na primeira, você observa que você pode ser impedido de usar um bem. Você pode ser impedido de usar um bem por questão econômica, porque você não pode realmente adquirir aquele bem. Então, você pode ser excluído do uso. Né? Na rivalidade, você é impedido porque uma outra pessoa está usando. Um exemplo disso, se você está usando um banco público para sua família e a outra pessoa, o bem é público, a outra pessoa, isso rivaliza com quem quer usar o banco. Né? Aí a pessoa, nem todo mundo pode utilizar ao mesmo tempo o mesmo banco público daquela praça. Então, há uma rivalidade. Ok? Então, são duas propriedades importantes dos bens: propriedade da exclusão, propriedade da rivalidade. Aqui, nós temos alguns tipos de bens. Né? Bem pode ser rival, pode ser excludente. Bem rival.
Na propriedade do bem, vamos ver alguns exemplos aqui. Se o bem ele é rival, se você diz sim, e ao mesmo tempo esse bem ele pode ser excludente. O que acontece? São no caso dos bens privados. Exemplo, estradas com pedágio, congestionadas e sapato. Sapato, o seu uso do seu sapato exclui outro de usá-lo, porque é um bem privado. Se você paga o pedágio, a pessoa que não pagou está excluída do consumo desse bem. Se uma estrada está congestionada, o espaço que você usa não pode ser utilizado por outra pessoa, né? Agora, por exemplo, se você diz não, esse bem não é rival, mas esse bem ele é excludente, né? Ou seja, quando você diz não é rival, ele não rivaliza o consumo por outra pessoa. Exemplo são os monopólios naturais, estradas com pedágio e sem congestionamento. Né? Estradas com pedágio e sem congestionamento são exemplos, então, de bens que são excludentes, mas não são rivais. Igual o fornecimento de água e luz. Você tem aí, se você não pagar pela água e pela luz, você vai sair excluído desse consumo. Então é excludente. Né? Mas todo mundo pode utilizar água e luz, desde que pague. Né? Ou seja, desde que você pague, você não é rivalizado do consumo. O seu consumo não impede que outra pessoa consuma. Tanto a água como a luz, da SEB, do Acaerb, ok? Mesma coisa em estradas com pedágio e sem congestionamento. Você pode pagar, desde que você pague, você pode utilizar a estrada. Então ela é excludente. Mas ela não rivaliza. Ou seja, se você usa a estrada, você não é você não é excluído, você não há uma rivalidade no consumo com outra pessoa. Né? Então, são exemplos aí que podem ficar para internalizar, no caso, esses monopólios naturais. Agora, se nós respondemos assim, com relação a tipos de bens, que o bem ele não é excludente, mas ele é rival. O bem não é excludente. Então, nós temos aí um exemplo disso aí, são estradas sem pedágio. Estrada sem pedágio, ou seja, você não precisa pagar, você não é excluído do consumo daquele bem. E congestionadas. Então, você não é rivalizado, com o seu consumo não vai rivalizar com o consumo de outro. Peixes do mar, você não precisa pagar para ir lá pescar. Mas o peixe que você pescou rivaliza com o consumo da outra pessoa que não pescou aquele peixe. Entende? Que você pode consumir, porque você pescou. Né? Então, eles são rivais, mas não são excludentes. Pescar um peixe do mar, do rio, correto? Então, aí nós vemos recursos comuns como exemplo de bens que são rivais, mas não excludentes. Agora, um bem que ele pode ser rival, né? Ao mesmo tempo, na verdade, ele não é rival, mas ele pode ser excludente. Consumo de bens públicos puros, por exemplo, bens públicos puros. Estradas sem pedágio e sem congestionamento são exemplos de bens públicos puros. Você não precisa ali, você não é excluído, você não precisa pagar para usar uma estrada sem pedágio. Sem pedágio, você não precisa usar. Defesa Nacional. Defesa Nacional, imagina se você precisasse para defender nosso país, né, as fronteiras, nós precisamos das Forças Armadas. Das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. As Forças Auxiliares, nós temos aí a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Né? Então, aí realmente fosse consultar a população que pagou seus impostos e as que não pagaram. Você não pagou imposto, então nós não podemos te defender. Segundo um ataque aqui de um país contra o outro. Ou então, as forças auxiliares, defesa aqui mesmo do GDF. Você liga, estão invadindo a minha casa aqui, estão querendo entrar na minha porta. Aí o agente público lá de segurança, esse PMDF, ele vê lá no sistema, eu estou vendo aqui que você não pagou seus impostos, então nós não podemos mandar a polícia aí.
né? Então, isso é uma situação meio que surreal, né? Por quê? Porque, na verdade, defesa da população do DF, com o aparelho público do Estado, que é a polícia, esse aparato público, que é a polícia PMDF, polícia militar, ela é um exemplo de um bem que é a defesa, a proteção do cidadão, a segurança pública, que não rivaliza. Ou seja, o fato de uma pessoa usar não rivaliza com o outro. Mas ele pode ser, e também não é excludente. Não é excludente. Teoricamente, não é excludente. Você pode pensar. Você não é excluído do consumo se você não pagar os seus impostos. Né? Embora alguns falem que é não rival, ou seja, o seu consumo não rivaliza com o consumo do outro, por quê? Porque, em geral, todo mundo está fazendo a sua patrulha, você é beneficiado porque essas polícias elas existem. O mesmo patrulhamento que ele pode fazer nesse sentido assim, não rivaliza, né? Ou seja, você é beneficiado de todas as maneiras pela polícia ostensiva, tanto quanto o seu vizinho. Ninguém invade a casa e tal, parará. Mas eu diria assim, se você fosse pensar de maneira mais específica, quando você precisa especificamente daquele bem, pode ter uma rivalidade sim. Quando você precisa pontualmente daquele bem, para aquele momento específico, para aquela hora. Olha, minha casa está sendo invadida, eu preciso da PMDF aqui. Aí pode ser que haja uma rivalidade, quando você precisa especificamente da PMDF. Por quê? Porque nesse momento, a PMDF pode estar atendendo uma outra ocorrência, uma outra situação, e não pode te atender naquela hora. Então, outra pessoa pode estar consumindo especificamente daquele bem e não você. Então, nesse sentido, ao meu ver, há uma rivalidade desse consumo, desse uso desse bem, melhor dizendo, né? Que é a segurança pública, correto? Vamos ver aqui tipos de bens aqui, segundo Samuel. Os bens privados são rivais e excludentes. No caso da definição de Samuelson. Consumo de maior quantidade de um bem privado por um consumidor, dada a oferta, implica menor consumo para os demais consumidores. Isso é a rivalidade. Por quê? A oferta de segurança pública ela é menor do que a demanda por segurança pública. Isso pode gerar uma rivalidade nesse sentido. Mas se você for pensar na segurança pública geral, você é beneficiado pela presença da segurança pública geral. Né? Por outro lado, só tem acesso ao consumo do bem privado. Os consumidores que pagam por ele, no caso, exclusão. Os consumidores eles pagam por ele. Como eu falei para vocês, você pode ser excluído do consumo na medida que o bem ele necessite que você pague por ele. Então, você pode ser excluído do consumo. Então, rivalidade e exclusão são propriedades dos bens, né? No caso, dos bens privados, e são rivais excludentes. Bens privados são rivais excludentes. Correto? Agora, quando você pensa em bens públicos puros, a não rivalidade e não excludência, ou são não excludentes, não apresenta rivalidade no consumo e nem exclusão para quem não paga espontaneamente por ele. É o caso da Defesa Nacional, da Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros, da Saúde Pública, da Justiça Pública, da Qualidade Ambiental, etc. Para esses bens, o usuário atribui utilidade, mas não revela sua preferência, pois decidindo não pagar, o usuário não pode ser excluído do consumo do serviço. Não é possível, portanto, a estimativa da curva de demanda. O financiamento de custos de produção não pode ser feito pelo mercado, mas por tributos. Ok? Então, o que vemos aqui, pessoal? O bem público puro, nós pagamos, não é o mercado que financia. Na verdade, ele não é grátis. Né? Quando você pensa, por exemplo, rigorosamente falando, a escola pública, do GDF, Secretaria de Educação, as escolas públicas, elas são gratuitas? Não, nós pagamos por elas. Tem tributação, correto? Então, o tributo que nós pagamos financia a educação pública do GDF. Então, esse bem, ele não é um bem público
público gratuito, mas ele é classificado como um bem público puro. Bem público puro, nesse conceito, você não paga diretamente por ele espontaneamente, assim, entende? Espontaneamente, eu vou pagar para ter educação para os meus filhos para o GDF. Não, você não paga espontaneamente. É isso que é a classificação de bem público puro. Você paga sem ser necessariamente porque você quer pagar. Mas é um bem público puro. Você não rival e não excludente. Porque você não paga diretamente, mas você paga indiretamente pelos seus impostos, que você paga diariamente. Né? IPTU, IPVA e tal, impostos de ICMS e por aí vai. Você está pagando. Né? Mas não espontaneamente. Entenda o que eu estou falando. Então, mas é um bem público puro. O INB, Universidades Federais, Institutos Federais, são gratuitos? Rigorosamente falando, no sentido. Não, assim, próprio. Não. Se você for lá profundamente, de fato, não é gratuito. Nós pagamos pelo ensino público. É um bem público puro? É, porque é ofertado para todos. É não excludente? Você não é excluído do consumo na medida que você passe no vestibular, na medida que você seja sorteado, porque no Instituto Federal tem para sorteio, e por aí vai. Correto? Então, nesse caso, são bens públicos que são puros, são não rivais, não excludentes, mas na hora do consumo, em alguns aspectos relacionados ao consumo, especificamente sobre o consumo, você precisa, ele vai ser excludente na medida que vai rivalizar a tua vaga com relação a de outro para um sorteio, para uma prova de vestibular. Entenda o que eu estou falando. Tá? Então, vamos lá. Bens semipúblicos podem ser rivais e excludentes, os bens semipúblicos. Os bens semipúblicos, como os serviços de educação e saúde, apresentam consumo rival e excludente, mas apresentam também externalidades. Ou seja, o benefício social é maior que o benefício privado, internalizado pelo consumidor, o que também justifica a intervenção governamental. Exemplo, saúde e educação. Então, são exemplos de bens semipúblicos. Podem ser rivais, ou seja, na medida que você consome, o consumo de outra pessoa é prejudicado, é rivalizado, não pode, a outra pessoa não pode consumir. E excludente, né? Excludente na medida que você precisa pagar por ele. Né? Aqui eu dei um exemplo de bens públicos puros, mas educação não cabe aqui, não. É melhor deixar falar de educação aqui. Aqui em bens públicos, bens semipúblicos. Tá? Eu falei aqui um pouco sobre educação, comecei a falar, mas é um teste. Quando você fala educação e saúde, é exatamente pelo fato de você pagar pela educação de maneira indireta, você tem aí um exemplo de que a educação e a saúde, elas não são gratuitas. Tá? Então você paga. Né? Você paga. À medida que você é tributado. O Estado ele recolhe receitas tributárias de impostos para financiar a educação e a saúde. Aí você, não, saúde gratuita. Não, o SUS é gratuito? Não, o SUS é caro. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é caro. Ele é muito caro. Você paga muito, muito caro e o retorno social dele é baixo, se você for comparar assim, geral. Né? Então, mas as pessoas preferem ter assim, né? Que seja assim. Os bens semipúblicos, como eu falei ainda agora, os serviços de educação e saúde apresentam consumo rival e excludente. Por que rival? Por que rival? Rival, porque observa agora o que está acontecendo nas filas, né, do hospital de base, do Agarram, aqui em Brasília, no hospital universitário, todos os lugares aí que tem hospitais públicos, está tendo filas de pessoas
que vão buscando atendimento relacionados ao Covid-19, coronavírus, e tem pessoas que estão morrendo na fila, porque o consumo de uns que estão no respirador, sendo atendidos nas UTIs, etc e tal, está rivalizando com o consumo de outros que não podem ser atendidos. Então é rival. É excludente? É. Né? É excludente. Por quê? Porque você paga. Se você. Compulsoriamente você paga por ele. Né? Você paga compulsoriamente por ele. Rivalidade e não rivalidade. Vamos falar um pouquinho aqui de rivalidade e não rivalidade. Observa que esses conceitos de bens públicos, bens semipúblicos, de exclusão, não exclusão, rivalidade, não rivalidade, ela está relacionada, observa é bem interessante isso. Ela não está relacionada diretamente a dizer assim, você deve fazer com que você deve considerar, então, aqui o conceito que você tem jurídico, melhor dizendo. Conceito jurídico do que é privado e do que é público. Se você for entrar no conceito jurídico, talvez você vai se perder. Porque essa questão que nós estamos falando aqui, de público, semipúblico e privado, são conceitos econômicos. Não são conceitos do direito administrativo, do direito, ou do senso comum, do que entende simplesmente público e privado. São conceitos de público e privado econômicos, ok? Rivalidade e não rivalidade, exclusão e não exclusão. Aí você pensa aqui, ó, bens privados. Bens privados, comida que você come, você pagou, você come. Rival, excludente. Vestuário, a roupa que você está vestindo, você pagou por ela, o rival, excludente. Automóveis, o seu automóvel é seu, você pagou por ele. Realmente você tem o direito de propriedade. Rival, excludente. O seu consumo rivaliza o consumo de outro. Para o seu automóvel. Combustível é a mesma coisa. Você não pode compartilhar o mesmo combustível. Uma vez usado o seu combustível, você pagou por ele, rival, excludente. Eletrodomésticos que você tem na sua casa, televisão, computador, ferro de passar, liquidificador, rival, excludente. Eletricidade que você usa. Você pagou por ela, você usa, né? Gás, água. Aqui está considerando rivalidade e excludência para a água e o gás e a eletricidade. Tá? Aí alguns autores eles podem talvez divergir com relação a isso. Agora, água canalizada doméstica, a sua canalização de água é, de fato, exclusão, rival excludente. Telecomunicações. O que você usa, o que você paga da sua internet, do seu telefone, é rival excludente. Sua casa, seu mobiliário e tal, tudo é seu, é rival excludente. Você tem que pagar por ele, o seu consumo rivaliza com o consumo do outro. Correto? Agora você vai pensar no caso mais assim, não exclusão, bens comuns ou quase públicos. Um exemplo, recursos naturais. Estoque de peixe num lago. O que você consumiu rivalizou com o de outra pessoa. Mas a outra pessoa que foi. Mas todos podem pescar no lago, então não há exclusão do bens comuns ou quase públicos. Caça cogumelos na floresta. Sua caça, o seu animal que você caçou, o seu cogumelo que você coletou, ele rivaliza com a outra pessoa que poderia ter coletado ou caçado aquele mesmo animal. Mas ninguém é excluído do consumo do bem. Por isso que é um bem comum ou quase público. Jazidas de carvão e pedreiras, a mesma coisa. São rivais na medida que o carvão que você consome, as pedreiras, ele rivaliza com a outra pessoa que poderia ter pego aquele mesmo carvão. Mas é público, né? Então é bem comum, quase público. Praias fluviais, praias de mar, água de mar nascente são exemplos de bens que são rivais e não excludentes. Agora, quando você pensa na exclusão e não rivalidade, um bem que é não rival, ou seja, o seu consumo não rivaliza com o consumo de outro, né?
Por exemplo, curso de dança, cinema, você pode dançar, assistir um cinema, isso não vai rivalizar com o consumo de outra pessoa, mas pode excluir pessoas que não podem pagar um curso de dança ou entrar num cinema. Estradas com portagem, museus, parques privados, televisão por satélite, serviços sociais e recreativos, ok? É, recreativos para seus sócios, bens de acesso restrito, são exemplos de bens que são exclusivos, tem uma exclusão, mas não são rivais, beleza? Outro exemplo de não exclusão e não rivalidade. Um outro exemplo de não exclusão e não rivalidade. Bens públicos puros. Bens públicos puros. Ou seja, não é excluído do consumo. Televisão de canal aberto. Canal aberto, sim. Observa se fosse esses serviços de streaming, já é. Você tem que pagar, então é exclusivo. Pode ser não rival, é não rival, mas é exclusivo. Mas televisão de canal aberto é um bem que é não exclusivo. Você não é excluído do consumo por não pagar, porque no canal aberto não se paga. E o teu consumo em casa não vai rivalizar com o de outra pessoa. Segurança pública, como nós já falamos, justiça, defesa nacional, né? Não exclusivo, não rival, farol na orla marítima, fogo de artifício, romaria, ponte não congestionada, iluminação pública, ar, estrada vazia, praças, ruas. Ok? São exemplos de bens não rivais e não excludentes. Então, aqui nós temos uma questão do CESP, CNJ, analista, atuação em situações conhecidas como falhas de mercado. É uma forma clássica de intervenção na administração, da administração na economia, sendo a provisão de bens públicos puros, cujo consumo é não excludente e não rival. Um exemplo desse tipo de ação, né? Nesses termos, a oferta de serviços públicos de saúde pode ser definida como um tipo caso de provisão de bens públicos. Certo ou errado? Errado. Como nós vimos, né? O serviço público de saúde, na verdade, é um bem excludente e rival. É um bem privado. Vamos voltar aqui, ó. Ou podemos considerar bens semipúblicos. Bens podem ser rivais e excludentes. Aí, ó, nós temos exemplo saúde e educação. Saúde e educação privado é bem público privado. Como você pensa aqui, ó. Bens privados são rivais e excludentes. Bens rivais e excludentes são exemplos de, por exemplo, toda a rede de saúde privada, rival e excludente. Toda a rede de educação privada, rival e excludente. Se você não pagar, você não tem acesso. Você é excluído. O seu consumo vai rivalizar com o de outro se você não pagar, né? Nessa medida. Mas quando você pensa assim, quando falou aqui de bem serviço de saúde pública, né? Serviço de saúde pública, nesse caso aqui, nesse exemplo, você observa aqui que o seu consumo pode rivalizar com o consumo do outro. Se você não pagar, no caso de uma saúde, de empresas privadas de saúde, você não tem acesso. Né? Se você for considerar saúde pública, você pode considerar a saúde pública bem aqui. Em semipúblicos pode ser. Você pode, exatamente pela questão que apresenta da rivalidade. Né? Da rivalidade. Semipúblicos. Você pode considerar como semipúblicos. Agora, tem esse vídeo aqui, falhas de mercado e bens públicos, deixei para vocês assistirem, ok? Tem a nossa bibliografia de introdução à economia do Manquio, ok? E obrigado aí por esse momento de aula. Esse momento aí foi importante para todos nós, no que diz respeito à nossa aula, ok?
Muito obrigado por tudo, valeu por esse momento. Forte abraço a todos.